Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Vamos nos animar. Tô aqui com meu cafezinho para dar aquela despertada, porque hoje nós vamos conversar sobre algo muito importante. Se você é adolescente, se você é homem e está pensando que esse tema não é para vocês, vocês estão muito enganados, pois todos nós, mesmo na adolescência, na nossa vida adulta, sendo homem ou mulheres, vamos conviver em algum momento com alguma mulher no período da menopausa. E o nosso tema hoje é menopausa, seus sintomas, como tratar e vamos lá. Vamos para a nossa vinheta e já já eu volto. Beijinho. Eita, povo lindo. Gente, quero iniciar esse vídeo agradecendo todos vocês aí pelos novos inscritos. Quero mandar aqui beijo para Aldanice Santana, Luciene do Alto do Triângulo, para Michel Silva, para Denilson lá de Simões Filho e a família, e Dona Regina lá da Concórdia em Dias d'Ávila. Gente, quero agradecer a todos vocês pelo apoio que vocês têm me dado, por estarem aí compartilhando e divulgando os nossos vídeos, tá bom? Vamos falar agora do que interessa? Vamos aprender um pouquinho sobre menopausa? Gente, é aprender, porque tudo na vida a gente tem que aprender, é verdade? E seguinte, o que é menopausa? Gente, a menopausa é nada mais, nada menos que o período, o que significa mesmo o nome, menopausa. Pela medicina, os médicos chamam menopausa o período de 1 ano pós a suspensão do ciclo menstrual da mulher. Ou seja, quando ela passa ali 12 meses sem menstruar, os médicos dizem que ela está na menopausa. Simone, o que é que isso significa? Significa que está ali findando o ciclo da vida reprodutiva dessa mulher. E com esse fim, como todo fechamento de ciclo nos trazem benefícios e malefícios, vamos falar hoje do que a menopausa pode nos trazer. O benefício é que você está amadurecendo. O malefício é que com ela vem muitos problemas. Para algumas, para outras nem tantos. Tem mulheres que passam por esse período aí tranquilamente, diz que não sente nada aí, seguem a vida numa boa. Mas para outras mulheres, o negócio não é bem assim. O que aconteceu aqui, gente? O negócio está meio embuchado aqui, qual foi? Vamos lá. Antes de chegarmos na menopausa dita, nós passamos por um período chamado climatério. E o climatério o que é? Assim como na vida inicial, nós chegamos ali no período da puberdade, que é quando os nossos hormônios começam a aumentar as taxas para que o nosso corpo venha ter o desenvolvimento para entrar na fase reprodutiva, o que é isso? A gente começa a produzir hormônios que cresce a mama, hormônios que cresce a parte glútea, né? Que é aquele hormônio que deixa a menininha com cara de mocinha, com corpo de mocinha. A mesma coisa acontece no período do climatério, que é quando a mulher começa a entrar em declínio hormonal para chegar até a fase final, que é a menopausa. E o que é que pode acontecer com esse negócio chamado climatério? Algumas mulheres podem iniciar o climatério, porque o climatério inicia-se aos 36 anos. Ela pode iniciar essa fase de climatério sem ter muitas mudanças físicas e tudo bem. É aquele caso das mulheres que eu disse que chega na menopausa sem muitos efeitos colaterais desse período. Porém, outras podem iniciar aí um processo de desconforto físico muito grande. Quais são esses desconfortos? Eu vou falar aqui todos os sintomas do climatério. Quando começa, já falei que é aos 36 anos. O que fazer? Gente, pega já a canetinha aí, papel. Eu gosto sempre de conversar com vocês com papel e caneta na mão, porque é muito importante. Tudo que eu falar aqui, vocês anotem daquilo que vocês estão vendo em vocês, ou você está vendo na sua parceira, ou você está vendo na sua mãe,
ou você está vendo em algum parente próximo seu que esteja vivenciando esse momento, para que você possa aconselhar, você possa abraçar essa mulher nesse período, porque é um período muito difícil para algumas mulheres. Esse período, inclusive, é um dos grandes fatores que destroem casamentos das mulheres entre o período de 40 e 60 anos. Então, muita atenção e anotem os sintomas para que vocês possam ficar atentos corretamente e buscar ajuda do profissional da área de saúde adequado para te ajudar nessa situação. Sintomas, vamos lá. Algumas mulheres, inicialmente, ela não vai apresentar a alteração como falha do ciclo menstrual, mas ela pode alterar a quantidade de vezes que ela menstrua por mês. Como? Encurtando. A mulher ela tem um ciclo normalmente de 28 a 30 dias entre um ciclo e outro. Então, aquela mulher que estava lá acostumada a ter uma menstruação, digamos que ela menstrua todo dia 15. Aí o que acontece? A menstruação dela, em vez de chegar no dia 15, começa a chegar no dia 5, começa a antecipar. Isso significa que o corpo dela está liberando óvulos com mais facilidade, ela não está fazendo o ciclo corretamente porque tem cargas hormonais que regulam esse ciclo durante os 30 dias, que estão em desequilíbrio, e por esse motivo ela está tendo essa antecipação do ciclo menstrual. Dores nas mamas, tem mulheres que no período da TPM, ela já reclama ali de displasia mamária. O que isso significa? Significa que essa mulher tem queda de estrogênio e por esse motivo sobe aí um pouquinho das taxas da progesterona e por esse motivo aumenta um pouco do hormônio chamado prolactina e causa esse desconforto mamário porque a mama incha. Então a mulher sente dor no período da TPM. Se você já sente isso na sua vida rotineira, é bom ficar atenta após os 36 anos, porque o seu corpo pode estar dando sinais de que no futuro você possa entrar num período de menopausa precoce. E isso é algo que deve ser prestado atenção para ser tratado da forma correta. Por quê? Porque se você já está tendo esses sinais durante a TPM, significa que o seu corpo tem um desconforto maior com as quedas hormonais ou seu organismo não está conseguindo equilibrar as taxas hormonais no período correto. Isso significa que algo em você já está falhando. Então, no período do climatério, essas falhas podem acentuar, fazendo com que você tenha sintomas ainda mais abruptos, ou seja, mais dolorosos, mais difíceis de você enfrentar esse período, ok? Falta de ânimo. Gente, aquele cansaço excessivo. Eu me alimentei, eu tomei meu café de manhã, beleza, eu almocei, eu merendo, eu janto. E eu não estou tendo ânimo de levantar para lavar um prato, eu não estou tendo ânimo de arrumar minha casa, eu não estou tendo ânimo para nada. Sabe? Quando a pessoa começa a internalizar tudo e ela não consegue fazer mais nada, limpam a casa se arrastando, aquelas atividades que ela fazia naquele pique, que ela botava o som alto, que ela fazia tudo, do nada essa mulher começa a perder as forças. Estresse, muito estresse, um nível de irritabilidade acima do normal. Se sua mulher é tranquila e do nada vocês começaram a brigar, fique esperto. Vai observando aí e vai observando os ciclos com que isso está acontecendo, porque é um dos sintomas também, o alto nível de irritabilidade. Queda de cabelo. Conheço um rapaz que ele disse, a minha mulher parece que quando toma banho mata um bicho. Que quando ela termina de tomar banho, parece que o cabelo dela está todo lá no ralo do banheiro. Queda de cabelo excessivo, fique atento. Unhas fracas, fique atento. Pele ressecada. Aí as mulheres só prestam atenção que algo está errado quando ela começa a ter secura vaginal. Gente, a secura vaginal já é um dos processos onde o seu nível de estrogênio está muito, mas muito abaixo. Esses outros sintomas aqui ao qual eu fui falando, normalmente são os sintomas mais sutis, que muitas mulheres vêm enfrentando durante anos e elas não percebem. Pode ser uma falha na questão alimentar? Pode ser falta de zinco, falta de vitaminas que facilitam e viabilizam todo o processo da criação de queratina no nosso corpo. Pode, mas aí você tem que fazer os seus hormônios, os seus exames,
para ter certeza de que essas vitaminas estão em equilíbrio e se de fato os seus hormônios estão em equilíbrio, para que você não fique enfrentando esse processo. Essa questão de unha tá quebrando demais, aquelas unhas frágeis que tudo quebra, tudo lasca, a unha vai descamando, pode ser sim falta de zinco, entendeu? Mas também faz parte do quadro de sintomas do climatério, início de menopausa, tá bom? Ficar atento e anotar os sintomas é muito importante, por quê? Porque se de todos esses sintomas que eu tô falando, você se encaixa em 3, 4 sintomas, corre, procura um médico, não deixa a coisa chegar no nível mais pesado, mais profundo, para você querer cuidar. É importante você perceber as primeiras mudanças no seu corpo, do amadurecimento natural que nós passamos, porque assim você vai conseguir chegar numa velhice de forma natural, porém sem aquele sofrimento excessivo das dores nas articulações, de todo sofrimento que nós costumamos ver os nossos avós passar, tá? Hoje nós temos uma gama de facilidade, né, de portas às quais a gente pode pesquisar, entender um pouquinho mais do que acontece com o nosso corpo. Então nós não precisamos passar pelos mesmos sofrimentos que os nossos avós estão passando. Hoje eu vejo a minha avó tendo uma velhice mais difícil, mais cheia de dor, mais cheia de desconforto, mas eu já tenho um nível de conhecimento maior, então eu tenho uma responsabilidade comigo mesmo, para com a minha saúde, de cuidar de mim enquanto estou ainda nova, para que quando eu chegue na velhice, eu chegue com uma velhice com saúde, tá bom? Pele ressecada, retenção de líquidos. Ah, eu sempre fui magrinha e aí do nada retendo líquidos, estou inchando, estou ganhando peso e essa falta de ânimo que não sai de mim. Fogachos. O que são fogachos? Aquela sensação de calor. A temperatura tá boa, tá gostosa, tá um ambiente tranquilo. E do nada dá aquele calorão que parece que vai pegar fogo aqui pelo pescoço. Tem mulheres que transpiram, tem mulheres que dá aquela agonia nas mãos e no final dá aquela sensação de calafrio, um desconforto terrível. Insônia. Ah, eu sempre dormi noites tranquilas, nunca fui de estar acordando na madrugada nem para fazer xixi. E de uns dias para cá não estou conseguindo dormir tranquilamente. Tenho acordado para ir no banheiro o tempo todo, estou tendo desconforto, não sei porquê, minhas costas estão doendo, não estou conseguindo dormir e tudo está me tirando sono. Isso também vai propiciar ainda mais aquela questão da irritabilidade lá que eu já falei. Então, se seu sono não está legal, fique atento. Hipertensão. A minha pressão toda a vida foi 11/7, 12/8. E do nada a minha pressão está dando uns picozinhos. Ah, estava em 13, foi para 14, passei um aborrecimento e minha pressão deu aquela subidinha. Fique atenta. Principalmente se na sua família já tiver casos de pessoas com hipertensão. Aí você tem que ficar atenta 2 vezes. Por quê? Porque o processo da menopausa faz com que a gente perca as taxas hormonais e hormônios importantes esses que protegem a nossa saúde cardiovascular. Tem um hormôniozinho que é atrelado ao outro, é o estrogênio atrelado à nossa taxa de testosterona feminina, que eles fazem com que no nosso organismo a gente libere algo chamado colágeno, que é essa firmeza da pele que nós temos quando jovens, que o bebê nasce cheio, que o bebê não tem aquela pele macia, gostosa, é justamente porque o bebê nasce com a taxa de colágeno lá em cima. O bebê é puro colágeno, ele está em plena formação, ele acabou ali de sair do útero, onde estava formando as articulações dele, ele agora vai para um processo de crescimento que precisa de colágeno para a formação dessas cartilagens que vai crescer junto aos ossos. Então o bebê vem cheio de colágeno. Quando a gente começa a chegar nessa fase de maturação, a gente começa a perder colágeno. E o que acontece? Tem mulheres que desenvolvem dores nas articulações, perca de massa óssea, perca de massa muscular, que é a nossa massa magra, e aí a mulher começa a ganhar gordura, que é aquele tecido adiposo. O tecido adiposo é importante para a nossa saúde, porém em excesso ele vai fazer mal. Por quê? A mulher chegando na idade madura, ela perde esse colágeno que protege as articulações dela, que faz com que as articulações tenham lubrificação para fazer o movimento.
Aí o que acontece? Você está ganhando peso, você vai inserir peso em cima dessas articulações. Consequentemente, vai aparecer dores no joelho, dores nos pés, dores nas costas, a coluna vai embora, ombro. Normalmente, as mulheres reclamam muito, tô com bursite, aquelas dores no ombro, não consegue levantar o braço, por falta de lubrificação, e aí faz o quê? Inflamação nas articulações, e aí vai tomando toda aquela região, vai para tendões, vai para nervos, e aí tem mulheres que perdem completamente a qualidade de vida por causa desse processo. E está nada mais, nada menos atrelado às quedas hormonais. Ansiedade. Eu sempre fui tranquila e do nada agora eu estou ansiosa, estou nervosa, tudo me irrita. Isso pode ser início da menopausa. O que fazer se eu estou com alguns desses sintomas? Eu falei para você anotar no mínimo 3. Procure o médico. Converse com o seu ginecologista. Fui no ginecologista, minha ginecologista não deu atenção porque ainda não tenho idade para estar passando por esses problemas atrelados à menopausa. Procure outro profissional. Por que eu digo isso? Porque eu, Simone, comecei a apresentar problemas, sintomas seríssimos do climatério com 36 anos. E eu procurei minha ginecologista, conversei com ela e a primeira coisa que ela me disse é: quem cuida de saúde mental é psiquiatra. Gente, não estou aqui com esse vídeo querendo desmerecer quem tem problemas psiquiátricos e precisa de ajuda. Muito pelo contrário, eu sempre incentivo e oriento a todos aqueles que precisam passar por terapias de saúde mental a fazerem os seus tratamentos corretamente. Porém, todavia, a gente tem um quadro enorme de população que está enfrentando depressões devido a problemas do quadro hormonal que não são diagnosticados corretamente, porque a gente tem uma falha aí muito grande no nosso sistema de saúde pública. Nem todas as mulheres têm plano de saúde para ter a opção de escolher qual médico ir. E aí o que acontece? Essas mulheres não são assistidas no período certo, da forma correta. Elas entram em decadência hormonal abruptamente. E normalmente quando a mulher passa por um dos sintomas aqui específicos, que foi a questão da prostração, que é quando a mulher perde a força física, que ela perde o ânimo, ela perde o vigor e ela não tem mais coragem para fazer nada. Ela entra num desânimo total. A mente dela até estava boa, só que aí vem atrelado a irritabilidade, a insônia, porque ela não consegue mais dormir pelo menos 8 horas de sono que ela antes dormia. Ela agora perde a madrugada, porque ela não consegue dormir. A mente dela começa a ficar acelerada. E o que é que acontece? Depressão. Porém, todavia, o que jogou essa mulher na depressão não é porque ela esteja com algum problema emocional que tenha trazido a ela esse quadro depressivo. O problema dessa mulher é nada mais, nada menos hormonal. E ela precisa repor os hormônios ao qual ela está em declínio o quanto antes, para que a saúde dela volte. E como saber quais hormônios você precisa repor? Fazendo seus exames. Um outro quadro que apresenta muitos problemas hormonais é famílias que sofrem com problemas de tireoide, de desorganização da glândula da tireoide. Então essa glândula ela começa a produzir hormônios ou em excesso ou em escassez. E aí o que acontece? Como no nosso organismo tudo para acontecer depende de um processo, quando algo não vai bem, atrapalha todos os outros processos. E é importante a gente entender como cada processo funciona para que a gente busque compreender cada sintoma que a gente está sentindo e saber atrelar que tipo de hormônio é que o nosso corpo está em falta ou está em sobra. Eu, Simone, vou falar aqui sobre os exemplos aos quais eu vivi e que foram me chamando a atenção ao longo da minha vida para que hoje, aos 37 anos, eu já estivesse fazendo tratamento hormonal e acompanhamento com endocrinologista. Hoje eu tenho médicos que estão me acompanhando, estou fazendo várias baterias de exames para entender exatamente o porquê que o meu corpo teve esses déficits de hormônios desde sempre.
porque desde eu criança eu venho apresentando déficits da questão hormonal. Simone, por quê? Porque eu desde criança tenho uma dificuldade em umas questões de organização minha, entendeu? Uma delas é a questão de relacionamentos, e isso também está ligado a taxas de hormônio, porque a gente tem as nossas taxas de hormônios que nos dá satisfação, que nos dá alegria. Então, quando você não tem esses hormônios, você se fecha, você tem dificuldade de se relacionar para com o outro. E eu sempre tive essa dificuldade. Só que antigamente a gente não tinha esse conhecimento, então não se tratava dessas coisas na infância, não se acompanhava essas questões hormonais infantis, mesmo porque quando se fala de questão hormonal infantil, as pessoas sempre prestam muita atenção nas taxas de GH, que é o hormônio de crescimento. Só se percebe alguma coisa quando a criança para de crescer, e aí você vê que ela está com a idade muito avançada e o crescimento muito abaixo do nível esperado, que as taxas dizem que ela deve estar. E aí é que vai se fazer exames e percebe que aquela criança está com GH abaixo, ela faz tratamento para que ela atinja a altura correta da estatura dela. Eu, na adolescência, apresentei um quadro de falta de ciclo menstrual durante 3 meses. Isso lá quando eu tinha meus 14 anos. Inclusive, isso foi um motivo na minha família de saírem correndo para ir falar para minha mãe que achava que eu estava grávida e porque eu não estava menstruando e pererei parará, aquela coisa. Gente, toda falta de informação traz confusão. Lá atrás eu já estava apresentando esses sintomas. Porém, por a minha família não ter condições financeiras, não ter condição de conhecimento científico daquilo que estava acontecendo, qual foi a forma mais prática de tentar identificar o que estava acontecendo? Suspeita de gravidez. Por quê? Menstruação da mulher falha, dos dois, um. Tá grávida. Qual é o outro? Tá grávida também. Mesmo que você diga que não esteja, mesmo que você não esteja ninguém, mesmo que você não tenha namorado, mesmo que você não esteja fazendo nada. Então, os dois vai ser a mesma coisa. Suspeita de gravidez. Até quando você chegar no médico, citando que você está com só menstruação suspensa, que você não tomou anticoncepcional, que você não fez nada, o médico ele vai te examinar como se você tivesse primeiro grávida. Quando ele descartar a gravidez, aí é que ele vai investigar o porquê daquela menstruação ter falhado, tá? Então, isso não é só uma questão de ignorância, não. A medicina, primeiro, ela vai descartar o fato gravidez para depois ela verificar se de fato você está com algum problema de saúde. E eu, lá com 14 anos, enfrentei essa minha primeira dificuldade. Chegando na vida adulta, passei 8 anos. Inicialmente, período logo pós casamento. Passei 1 ano ao qual fiz uso de anticoncepcionais. E foi um período muito desconfortante para mim, um desconforto horrível, porque minhas pernas inchavam, tudo em mim, eu não me sentia bem. Suspendi, passei pela médica novamente, conversei com ela, ela passou uma outra injeção, um outro método, só que nenhuma daquelas injeções que a médica passava para mim me fazia bem. Quando da última vez, a médica passou uma injeção de 3 meses. Eu não vou falar o nome aqui porque eu acredito que o YouTube possa me regular aí, porque tem algumas coisas que a gente não pode dar não, principalmente quando se é em referente à medicação. Não, o YouTube me breca aí meu vídeo e aí ele acaba sendo suspenso, tá bom? E quando a médica passou essa injeção, eu fiquei sentindo fogachos. Foram 4 a 5 meses de um verdadeiro inferno na minha vida. Tinha momentos que eu estava em cima da moto com meu esposo, a gente andando, o vento batendo e eu sentindo aquele calor que dava vontade de arrancar a roupa, era um desespero, um negócio horroroso. Não desejo pra ninguém. E daí eu percebi que aqueles remédios só estavam piorando a minha condição hormonal. O que foi que eu fiz? Suspendi. E aí busquei outros métodos. Só que dentro dos outros métodos a gente sabe que sempre há falha. Principalmente onde há um casal. O casal namora, a gente não tem pra onde correr. Uma hora ou outra, esse método vai falhar, vai faltar roupinha e vai acontecer. E o que aconteceu? Em 8 anos eu não engravidei. Meu marido já estava no desespero,
querendo fazer exames para saber se ele tinha algum problema. E eu estava tranquila, porque também não era prioridade da minha vida, não me imaginava mãe, não me via mãe, então para mim engravidar ou não engravidar não fazia muita diferença. Mas o meu marido, que tinha o desejo de ser pai, começou a se preocupar, porque já haviam 8 anos e nós não tínhamos engravidado. Só que aí o que aconteceu? Em 2010, 2011, eu sofri um aborto. Só que pra mim, como às vezes para eu menstruar, eu tinha um desconforto muito grande, eu enjoava, eu passava mal. Aconteceu acho que 2 ou 3 vezes essa sessão comigo. E os médicos nunca conseguiram, nem através de exame, nem através de diagnóstico mesmo, me dizer, olha, você tem endometriose ou você não tem. Nunca conseguiram. Fiz inúmeros exames, nunca nenhum médico ginecologista dentro da minha cidade, nem de Salvador, aos quais eu fui, nunca conseguiu me dar um diagnóstico específico do porquê que eu tinha aqueles desconfortos, que no outro vídeo eu vou falar mais especificamente. Eu não vou aprofundar o assunto aqui porque eu quero ficar no assunto menopausa. E eu tive esse aborto. A vida seguiu e eu continuei anos e anos e anos sem engravidar. O que estava acontecendo ali? Um dos fatores hormonais que fazem com que a mulher não engravide é o alto nível de progesterona. Estrogênio cai, progesterona aumenta. A progesterona é um hormônio que a mulher produz, ela fica em nível mais alto quando a mulher está grávida. E esse hormônio faz com que você gere outro hormônio chamado prolactina, que é o hormônio que faz com que a mulher aumente as mamas durante a gestação e inicialmente vai produzir ali o leite materno pós-parto. Para você ver que tudo depende de um processo, a progesterona induz a produção de prolactina. E quando você tem esses hormônios altos, você não consegue engravidar. E aí o que foi que aconteceu? Passei anos sem engravidar, sem entender o porquê. Depois de um processo em minha vida, eu engravidei e tive 2 filhos. Saí agora recente do processo de amamentação. Por quê? A minha filha estava completando 2 anos e eu estava me sentindo extremamente cansada, extremamente sugada, sem energia para acordar, sem energia para fazer nada. Minhas unhas enfraquecidas, meu cabelo que já caía continuava caindo, mesmo eu fazendo uso dos repositores de vitaminas que a médica me passava, não estava dando conta. Suspendi a amamentação e continuei com todos aqueles sintomas. Mesmo 6 meses após eu ter suspendido a amamentação, o meu corpo não estava dando sinais de melhora. E eu estava ali somente ganhando peso. Uma coisa que eu ganhei muito dos últimos 6 meses para cá foi peso. Consegui ganhar 3 quilos. Para quem acha, ela é magrinha, 3 quilos não faz diferença. Faz muita diferença, porque se eu não cuidar, 3 quilos em 6 meses, em um ano são 6 quilos, em 2 anos são 12 quilos. Então é uma matemática muito fácil de fazer. E se a gente não dá atenção à nossa saúde no momento em que ela começa a dar sinais, quando a gente vem dar sinal, a coisa já está praticamente irreversível. Então é necessário, gente, prestar atenção. Eu já venho apresentando esses problemas desde lá da minha adolescência. Então, por esse motivo, eu sempre estive muito atenta às minhas questões hormonais. Com agora a chegada do climatério, como cheguei, né, nesse início, nesse caminhar para a menopausa, muito antes, que é o que os médicos chamam de menopausa precoce, isso me acendeu ainda mais um alerta para que eu fique ainda mais atenta e cuide ainda mais dos meus exames para manter a minha saúde em dias. Por quê? Porque, gente, se a gente não cuidar com essas quedas hormonais, o que é que a mulher vai desenvolver? Osteoporose, artrose, depressão. E isso são problemas que tiram a qualidade de vida completamente da vida do ser humano. E eu não estou falando aqui só para mulheres, não. Os homens também precisam cuidar
de sua saúde, porque eles também enfrentam esses quadros, só que por muitas vezes ignorância, falta de conhecimento, não buscam ajudas de um urologista para entender o que está acontecendo, ou de um médico clínico. E aí o que é que acontece? Esses homens começam a ter problema com a libido, os homens começam a ter problema de ereção, porque está com a testosterona baixa. E aí os homens, por ignorância, não buscam ajuda médica, porque o machismo impera muitas vezes, e aí eles começam a ter problemas no casamento deles muito cedo, e não sabem por que muitas vezes um homem com 50 anos não tem mais vida sexual com sua esposa, porque já estão enfrentando problemas de hormônios, de questão hormonal. Então é importante não só estar atento às suas esposas, suas mães, parceiras, amigos, mulheres próximas, mas fique mais atento com vocês também, porque a menopausa é um assunto feminino, mas que engloba todos da família. Porque quando essa mulher não está bem, todos ficam ruins, todos adoecem. Não existe uma casa com um depressivo para toda a família não ser depressiva. Se você for depressiva, você vai observar que os seus filhos acabam se tornando depressivos. Todas as pessoas que convivem com você. Por quê? Porque eles dividem com você aquele sentimento. Ainda que fisicamente neles não haja um problema, emocionalmente eles vão desenvolver, porque eles compartilham com você aquela dor. Ainda que não seja no mesmo nível. Então, se você tem algum problema de ordem hormonal que está trazendo desequilíbrio na sua convivência, vai trazer desequilíbrio a toda a sua família, a todo o seu lar. Então, você vai deixar de ter uma família para ter uma casa em completamente desequilíbrio. Certo? Então, não deixe formar o completo desequilíbrio. Vá lá e cuide desses fatores, mesmo que não seja fácil, tá? Falei dos sintomas, falei quando pode iniciar. Vamos lá, procurar médico, sim. Quais médicos procurar? Ginecologista. Não conseguiu, o seu médico não foi muito atencioso, marque outro. Porque tem exames que são específicos, que são os exames que verificam os ovários, né? Principalmente nas mulheres, e você vai precisar do acompanhamento ginecológico. Se o seu ginecologista não for um bom médico, mude de ginecologista, tá? Mas não deixe de ter orientação. Endocrinologista. Não deu certo com o endócrino, procure outro endócrino, mas não desista. Fez exames, suas taxas hormonais, deu tudo normal? Questione com os médicos a questão do resultado. Repita os exames. Por quê? A mulher, por ela ter um ciclo de 30 dias, a mulher tem ali o período antes da menstruação, pós-menstruação e aquele período ali do meio, entre uma coisa e outra. O que é que acontece? No início do ciclo, ela está com a taxa de hormônio alta, de estrogênio. Aí o que acontece? Quando ela vai chegando no período próximo a menstruar, o estrogênio cai e a progesterona sobe. O que isso significa? O estrogênio é o hormônio que ele vai trazer ali para o útero uma camada mais espessa, é o que forma o nosso endométrio. Então, ele vai gerar esse hormônio, ele vai preparar o teu útero para receber um óvulo fecundado, para que você engravide. E aí, quando ele faz esse processo todo, ele gera essa taxa de hormônio na sua corrente sanguínea, que ele faz esse processo, o seu útero chega na camada ideal para receber o bebê, o que acontece? A taxa de estrogênio cai, porque se você continuar produzindo esse estrogênio no mesmo início lá do ciclo, a mesma quantidade, você vai entrar em desequilíbrio com a progesterona. E aí não pode, ele tem que cair naturalmente, a progesterona sobe, que aí a progesterona vai ajudar a fazer com que aquele óvulo se implante ali no útero. Se a sua progesterona está baixo, esse ciclo não vai acontecer. Aí o que acontece? O seu ciclo pode ser interrupto, você não vai menstruar, porque a sua progesterona está em desequilíbrio. Da mesma maneira, se a sua progesterona estiver alta, o que vai acontecer? Ela vai impedir você de engravidar, porque o estrogênio está baixo, e aí você não preparou aquele útero para receber o bebê, que isso a gente faz parte, é menopausa, mas faz parte. Isso é um ciclo que acontece justamente porque a gente está na fase reprodutiva. Então não tem como falar de estrogênio e progesterona
sem falar dos ciclos que acontecem antes da gestação, tá? É para que vocês entendam que uma coisa depende da outra. Quando o estrogênio sobe, quando a progesterona sobe e o estrogênio cai, ele vai fixar ali aquele óvulo fecundado, que vai se transformar num embrião. E aí o que acontece? Como o endométrio já estava lá preparado por causa do estrogênio, vai segurar o bebê e você vai seguir com uma gravidez tranquila. Só que quando há desequilíbrio desses hormônios, a sua progesterona fica alta e o estrogênio baixo, o que acontece? Mulheres que têm aquela famosa gravidez, eu até anotei para não esquecer. Esqueci o nome científico que dá, mas é a famosa gravidez nas trompas. É por causa da progesterona alta, é ela quem faz isso. Infertilidade, gravidez, lútea, hipertensão, por quê? A progesterona alta e estrogênio baixo, você para de produzir o que eu falei lá no início do vídeo, chamado colágeno. O colágeno ele é um fator excelentíssimo para a nossa pele, para as nossas articulações e para tudo que faz movimento no nosso corpo. O nosso músculo, para dar esse movimento de esticar, né, de fechar o braço aqui, ó, quando a gente puxa, os nossos músculos ele abre, acontece um processo aqui, né? Então, para que haja esse movimento sem você sentir dor nem cãibra, você precisa estar com esse músculo lubrificado da forma correta. E quem faz isso no músculo? O colágeno. O colágeno está em todo o nosso corpo, em toda a nossa formação celular. Quando a gente começa a ter baixa de colágeno, a gente vai perdendo esse movimento, as nossas artérias começam a ficar enrijecidas. E aí começa aquele períodozinho de picos de pressão alta e você não entende por quê. É porque está havendo um enrijecimento das artérias, então esse enrijecimento aumenta a pressão e aí o que é que acontece? Começa a forçar o seu coração a bombear mais para conseguir chegar. E aí você começa a ter taquicardia, você começa a ter hipertensão, aí tem mulheres que apresentam dores de cabeça e não sabem por quê. Ah, não sei por que eu tô com tanta cefaleia. Gente, no último mês eu tive umas 3, 4 crises de dor de cabeça. Vai investigar seus hormônios. Porque muitas vezes a dor de cabeça significa que ela já está atrelada a um problema hormonal. E se você não cuidar desse problema hormonal, você pode desenvolver outros problemas. Às vezes a pressão deu aquela subidinha muito sutil. No meu caso, a minha pressão era 11/7. Ela foi para 12/6. Porém, a minha pressão sempre foi 11/7 desde que eu era criança. Durante as minhas gestações, eu tive 2 gestações e todas as 2 gestações, até o momento do parto, a minha pressão estava 11/7. Agora a minha pressão está em 12/6. A última vez que eu medi, estava 12/6. Nos últimos acompanhamentos, 12/6. A Simone está dentro de um padrão normal para o que se diz a medicina. É normal para o que se diz a medicina, mas ela não deixa de ser um fator ao qual eu deva ficar atenta para a minha saúde cardiológica. Porque se a minha pressão já deu uma subidinha ao ponto de ficar dentro de um padrão que é normal, sendo que ela sempre foi baixa, significa que as minhas artérias estão sofrendo um nívelzinho de enrijecimento e que eu tenho que ficar atenta, tá bom? Se eu, Simone, estou lhe dizendo isso, é porque eu estou enfrentando e eu sei exatamente do que eu estou falando. E eu fui buscar essas informações com os profissionais da área de saúde. Eu não fui em um médico só não, viu, gente? Os últimos meses eu tenho praticamente peregrinado de médico a médico para poder entender exatamente o que está acontecendo comigo. Tenho estudado fio a fio, horas a horas aí, sobre as questões hormonais para poder entender exatamente como funciona. Tem uma certa facilidade de entender, quase que não sai, facilidade de entender, porque já estudei questões da área de saúde, eu sou formada em educação física, então já estudei sobre fisiologia, então eu entendo um pouquinho como é que o nosso corpo funciona, então para mim é mais fácil compreender a questão hormonal. Estou passando esse destrilhar aqui para vocês. Por quê? Porque quando a gente vê vídeos falando sobre menopausa, vai lá falar sobre sintomas, mas não explica o porquê que isso acontece. Aí as mulheres continuam com os mesmos hábitos,
e não entende que pequenos hábitos podem fazer a diferença na vida dela. Quais são esses hábitos, Simone, que a gente precisa mudar para melhorar a nossa qualidade de vida nesse período? Se você ingere sal, diminua pelo menos em 50% a quantidade de sal que você ingere. Ah, eu não estou com problema de hipertensão. Diminua. Você diminuindo o sal, você vai diminuir o risco de você atrapalhar as suas glândulas adrenais, que são glândulas responsáveis pela formação do nosso progesterona. E esse progesterona, em 50% dele que é gerado no nosso corpo, ele é convertido junto com outro hormônio na testosterona feminina. Então, essa testosterona é o hormônio que vai fazer a gente sentir disposição, bem-estar. Então, se você diminuir o sal, você já vai facilitar seu corpo a fazer esse processo mais facilmente. Os outros 25% são gerados na nossa glândula adrenal e os outros 25% na nossa hipófise, que é uma glândulazinha que nós temos no meio do nosso cérebro. Então, diminuir o sal já vai ajudar você a diminuir o risco de hipertensão, já vai fazer com que suas glândulas trabalhem melhor e também vai fazer com que você evite de estar retendo líquido, de ficar sofrendo aqueles inchaços, tá bom? Alimentação saudável. Procure um nutricionista. Ah, eu não tenho condição. Tem sim. Tem nutricionista pela rede pública. Tem nutricionista que faz consultas online. Tem nutricionista hoje que até com 50, 70 reais você paga uma consulta com nutricionista. Por que é importante você fazer essa consulta com nutricionista? Porque o nutricionista ele vai trazer para você opções de alimentação mais saudável. Alimentos que vão desinflamar o seu corpo e vai ajudar a fazer com que todas as suas glândulas trabalhem de forma com mais sutileza, ou seja, que ela volte a trabalhar, porque quando a gente começa a intoxicar o nosso corpo com muito alimento industrializado, com muitos alimentos ricos em produtos que atrapalham todo esse processo, a gente acaba intoxicando o nosso corpo. E aí o que acontece? Essas glândulas elas começam a dar falhas. E se essas glândulas falham, a gente para de produzir os hormônios. Uma dessas glândulas importantíssimas, gente, é a nossa glândula da tireoide. Isso aqui é uma glândula que a gente tem e que produz hormônios. E que se essa glândula não estiver trabalhando corretamente, vai causar um desequilíbrio horroroso na sua vida. Então, uma alimentação em equilíbrio vai ajudar você a recuperar parte desse bem-estar. Estrogênio, já falei. Gente, eu não vou aqui aprofundar na questão de estrogênio. Eu até anotei aqui os tipos de hormônio, né? E fases que cada um nos dá. Eu não vou falar nesse vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Eu já tô com 42 minutos ali de vídeo. Senão vai ficar muito longo, tá? Se vocês quiserem, eu gravo um outro vídeo específico para cada tipo de hormônio e como eles funcionam no nosso corpo, mas eu não vou aprofundar aqui. Eu quero deixar nesse vídeo apenas os sintomas para que vocês entendam quando e onde procurar ajuda. Já falei de progesterona e já falei da testosterona. Testosterona não é um hormônio somente masculino. Quando na maioria das vezes a gente vai fazer pesquisa a respeito de testosterona, a gente já vê logo falando da testosterona ser um hormônio masculino. Não é. O hormônio ele é dado por muitos como hormônio masculino porque ele é produzido em alta quantidade nos testículos dos homens. Porém, as mulheres também produzem testosterona numa taxa menor, mas a mulher também produz. Por quê? Porque a mulher precisa da testosterona, porque senão ela não ia ter músculo, ela não ia ter massa óssea, tá? E a testosterona é o hormônio que ajuda a gente a manter a massa magra, que é os músculos, a saúde óssea, tá bom? Então, não caia nessa ideia, tô na idade aqui, Simone, eu já estou de fato na menopausa, tô perdendo muito massa magra, tô ganhando muita gordura e não tô conseguindo recuperar. Converse com seu médico para fazer os seus exames e, se for o caso, repor a testosterona. Tem muitos médicos que não são favoráveis a introdução da testosterona
na reposição hormonal, porque eles têm aquela velha ideia de que a testosterona é um hormônio masculino, porém não é. Eu conheço mulheres, conversei com muitas delas, que dos 70 anos que fizeram a reposição hormonal e que estão hoje muito bem de saúde, com toda a disposição e vigor. Então, se você está tendo uma baixa muito grande de déficit físico, é quando você perde mesmo, você vê que aquele corpo deu aquela caída, aquela envelhecida, sabe? Você não está tendo mais ânimo para nada, procura o médico. Ah, eu tenho um cisto no ovário, não posso fazer reposição. Pode sim, você não vai fazer reposição daquele hormônio que está em alta, que gerou aquele cisto. Mas os outros hormônios, se tiver em desequilíbrio, você pode fazer sim, desde que o seu médico seja atencioso e faça corretamente essa reposição. Não é porque um médico te disse que não ia fazer, ou que não é para fazer, ou que não dá para fazer, que você vai aceitar esse diagnóstico e vai ficar sofrendo com esses sintomas sem qualidade nenhuma de vida. Busque outros profissionais, porque eu tive que fazer isso devido à minha idade ser muito nova para estar vivenciando esses sintomas. Se você não busca um profissional competente que te abrace, que te ouça, que entenda, eles vão simplesmente querer se livrar de você, vai lhe dar qualquer diagnóstico, vai dizer que não, simplesmente porque ele não está querendo ter trabalho, ele não quer te acompanhar, ele não quer entender o que está acontecendo com o seu corpo, está pouco se importando com os seus processos. Entendam, cada corpo é um corpo. Nós temos um negócio chamado individualidade biológica. E que não é porque no meu corpo funcionou de uma maneira, que no seu vai funcionar da mesma maneira. Então, é necessário você manter todos os seus exames em dias. O acompanhamento médico sempre. Não faça reposição se você não estiver fazendo acompanhamento médico corretamente. Tá bom? Porque você pode buscar até outros problemas de saúde. Eu fiz, mas eu não aconselho. Por que eu fiz? Porque eu já tinha ido a 3 profissionais e esses profissionais se negaram a entender o que eu estava vivendo. Então eu fiz a minha reposição de forma natural, com suco de uva, suco de maçã e o chá da amora. E quando eu comecei a fazer essa reposição, o meu corpo teve uma outra resposta. Eu voltei a ter aquele vigor, minha pele deu aquela melhorada, meu humor melhorou, então muita coisa em mim. E aí eu voltei na médica e eu disse: doutora, a senhora disse que o meu problema não era hormonal porque as taxas dos exames disse que está dentro do nível aceitável. Porém, eu fiz isso, isso e isso que faz parte da reposição hormonal e o meu corpo deu resposta positiva. Então, se o meu corpo deu resposta positiva, pode ser que no dia em que eu fiz a colheita de sangue para o exame, as minhas taxas estavam dentro de um nível aceitável. Porém, depois daquele processo, o meu organismo teve queda dessas taxas hormonais, que é quando eu sinto esse desequilíbrio e sinto todo esse mal-estar. Então, é necessário a gente repetir esses exames em datas diferentes do mês, para que a gente entenda se é o início do ciclo, se é o final do ciclo, o que é que está acontecendo e onde é que eu estou tendo queda abrupta hormonal. Então, assim, eu tive que chegar já com um certo conhecimento, explicando para a médica já o que estava acontecendo comigo, para que ela me escutasse. E aí foi que ela passou outros exames para mim, mas mesmo assim, como ela já tinha se negado a primeira vez, repeti aqueles exames com ela e já tinha marcado uma outra médica, que agora, graças a Deus, me abraçou, me escutou, pegou os meus laudos para estudar e estamos fazendo um acompanhamento correto dessa vez. Tá bom? Então, assim, gente, não aceite o primeiro diagnóstico se você está tendo tanto desconforto, tanto desorganização do seu dia. Não é normal uma pessoa acordar pela manhã sem força de levantar da cama, tá? Se você está sentindo assim, não internalize que você está com depressão ou com nada disso se você não tem nenhum motivo para estar com depressão. Tá? Eu já passei por esses problemas outras vezes na minha vida e isso foram fatores que eu percebi que eram ciclos repetitivos, entendeu? E que era de fator físico e que eu precisava estudar profundamente para entender o que estava acontecendo comigo. Então eu deixo aqui para vocês hoje esse pouquinho de conhecimento, tá? Eu não sou médica, eu sou professora de educação física. Então, esse pouco de conhecimento que eu tenho foi que me despertou para o que estava acontecendo com o meu corpo. E por esse motivo, eu aconselho vocês, mulheres, a fazerem educação física.
Principalmente se você já está chegando nessa fase de maturação, eu indico para vocês a musculação. Simone, eu estou sentindo muita dor no meu joelho, o médico disse que não é para fazer musculação. Faça a musculação. Você vai começar a fazer musculação com um profissional da área de educação física, porém a intensidade desses exercícios vai ser de menor escala para ajudar você a ganhar um fortalecimento muscular. Atrelado a isso, com um nutricionista, o nutricionista vai passar uma alimentação para você, para desintoxicar o seu corpo e ajudar você a produzir a testosterona, porque através da alimentação a gente tem como produzir testosterona. Isso vai ajudar você a ganhar massa magra, vai fortalecer a sua musculatura e você, dentro de 5 meses, você vai ver que você é uma outra pessoa. No primeiro mês vai ser adaptação, no segundo mês você vai ver que as dores vão embora e a partir de 5 meses você fazendo atividade física, você vai ver que a sua saúde mudou completamente. Então, atrele o que é bom, cuide da sua saúde, façam atividade física, se alimentem corretamente, bebam bastante água, porque as nossas glândulas para trabalhar precisam que o nosso processo, né, de hidratação esteja corretamente. Então, bebam bastante água. E no mais, eu agradeço a todos vocês a terem ficado por aqui. Esse assunto é um assunto extenso. Se vocês quiserem saber mais sobre a questão de hormônio, eu posso trazer para vocês num outro vídeo. Mas para isso, vocês têm que deixar aí no comentário, tá bom? Mande esses vídeos para a mãe de vocês, para as irmãs, para as filhas, novas, maduras e mulheres que já estão nesse período. Mande para elas, porque todo conhecimento a respeito da nossa saúde se faz importante, tá certo? Muito obrigado desde já e fiquem comigo até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.